Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você na sua casa, juntamente com toda a sua família. Estamos iniciando mais um culto, aqui direto da Igreja Batista Betânia, um culto em que estamos juntos, celebrando o nome do Senhor. E vamos já começar louvando o nome do Senhor, orando ao Senhor, colocando diante do Senhor esse culto, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida das nossas famílias, a vida das pessoas que sofrem. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos porque neste momento o Senhor nos dá a oportunidade de livremente louvar e exaltar o teu nome. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. Aquieta os nossos corações para tudo que vai acontecer nesse tempo aqui. Que o teu nome seja engrandecido. Abençoa cada irmão nas suas necessidades, nas suas solicitudes. Que o teu nome seja engrandecido em cada momento. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com as nossas vozes. Louve conosco aí da sua casa também com o nosso grupo de louvor. Glória a Deus, como é bom poder louvar ao Senhor. Nesse tempo nós temos percebido quão limitados nós somos, não é verdade? Nos planos, limitados nas ações, limitados em soluções muitas vezes. Mas nós temos um Deus, que é um Deus que pode todas as coisas, sabe todas as coisas, entende todas as coisas. E Ele continua com os braços abertos para nos acolher, para nos dar da sua paz, do seu descanso. E que você possa sentir dessa segurança que Deus tem para compartilhar com você, comigo, nesse momento aí na sua casa. E que a paz que excede todo entendimento possa invadir o seu coração. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que sei que és aquele que me guarda.
de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Ele não falha, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, é o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quantos planos nós fizemos no início do ano, para os meses iniciais, para o primeiro semestre? Quantos planos nós tivemos que rever? Quantos nossos planos nós precisamos rever? Bom, um dos nossos planos como igreja foi a realização da nossa campanha de missões. E como falamos pela manhã, nós pensamos, projetamos, inclusive mandamos fazer. Os nossos promotores de missões mandaram fazer. Deixa eu mostrar, acho que consegue ver essa camisa. Consegue, Felipe? Nós mandamos confeccionar essa camisa, uma camisa muito bonita, por sinal. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E nós temos algumas camisas com os nossos irmãos promotores de missões da nossa igreja, o irmão El e a irmã Mag. Se você deseja ainda adquirir, até para ajudar em missões, procure os nossos promotores de missões, tá bom? Eles têm poucos porque alguns fizeram pedidos, mas sobraram alguns, e você pode entrar em contato com o El e Mag para isso. E você também, se quiser, pastor, eu tenho uma oferta aqui que eu separei para missões. Você pode fazer. Faz o depósito ou a transferência para as nossas contas bancárias aí, e nós precisamos que você nos indique. Você mande a informação, olha, este depósito é referente a missões. E nós, durante essa semana, estaremos acolhendo esses depósitos, ou essas transferências, ou a oferta que os irmãos queiram partilhar com missões mundiais. Depois nós faremos um relatório e traremos para a igreja o valor que nós contribuímos neste ano com missões mundiais. Nós entendemos que mesmo diante da pandemia, é momento de estarmos como igreja ajudando os missionários de missões mundiais. Estes 2 dias, amanhã e terça, foi decretado feriado estadual, então a nossa secretaria, a igreja não estará funcionando. Apenas na quarta-feira pela manhã estaremos retornando aqui com atendimento na igreja. Então amanhã e terça é feriado estadual que o município também acolheu, então nós não estaremos funcionando enquanto igreja aqui. O irmão Edinaldo estará conosco apenas na quarta-feira. Lembrando que amanhã à noite nós teremos a reunião extraordinária do nosso conselho. Os conselheiros estão já cientes e convidados a participar conosco via
videoconferência. Terça-feira é o nosso tempo que nós temos dedicado para os pequenos grupos, e muitos pequenos grupos têm se reunido, a maioria na terça, mas outros dias também, e com diversas ferramentas nós temos nos aproximado. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, quero dizer que é importante você fazer. Não sei quais são suas objeções, geralmente é o tempo. Às vezes é porque você trabalha à noite ou estuda à noite, mas se não for isso e você puder participar, participe de um pequeno grupo. Procure os nossos coordenadores, Wilton e Meire, Ailton e Elisângela, e eles vão direcioná-los para um pequeno grupo da nossa igreja. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, é um culto interativo em que os irmãos participam enviando seus pedidos de orações para nós através do WhatsApp da igreja, 36315285, e você participa conosco, inclusive durante o período do culto, orando e também participando com os seus pedidos. Quinta-feira nós teremos a última edição do Quinta para a Família. Será o Quinta para Casais. Quinta para Casais 5 é o nosso último, e nós queremos fazer um bate-papo interessante para os casais. Convidamos você a estar conosco. Este Quinta para Casais foi uma programação que nós visamos o mês da família. O mês da família, falando diretamente para o casal ou para os casais. Quinta para Casais 5, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, orar ao Senhor, agradecendo pelas vidas da irmã Thaís, que está bem, pelas vidas de Marcos, que já está melhor também, se recuperando, mas vamos continuar orando por eles. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida da igreja, pelo sustento que Ele tem nos dado, pelo cuidado, pela provisão, pela quietude nos nossos corações nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo, mas nós vamos também colocar diante do Senhor alguns pedidos. Vamos orar pela vida de Elcilene, que perdeu o seu marido Sandrinho. O enterro foi agora final da tarde, lá em Minas Gerais. Vamos orar por esta família. Temos orado, vamos continuar orando. Vamos continuar orando pela vida do pastor Eli, da irmã Nilda. Vamos continuar orando também pela vida de Neuza. Vamos orar pela vida de Edmilson. Edmilson é irmão de Ivana, a irmã Ivana fez esse pedido de oração. Vamos orar para uma família lá de São Roque, da nossa congregação. O irmão Jailson compartilhou que um jovem, num acidente de moto, perdeu a sua vida. Vamos orar por essa família. Que dor para uma família perder o seu filho. Que dor para uma mãe, para um pai, para os familiares. Vamos orar para que Deus traga quietude, paz, conforto, num momento de tanta dor. Vamos orar por esta família. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. É da localidade de São Roque. Nós vamos orar por vocês também. Vamos colocar diante do Senhor esses pedidos. E lembrando que na quarta-feira nós temos um tempo especial de oração. Oração juntos, ainda que cada um na sua casa. Nosso Deus e nosso Pai, como é bom servir ao Senhor. Como é bom ter aonde colocar os pedidos, as inquietações do nosso coração, num momento de tantas incertezas que vivemos hoje. Pai, que o Teu nome seja engrandecido também através do nosso testemunho, também através da nossa confiança, da nossa determinação de continuar andando na Tua presença. Pai, nos ajuda a não somente estarmos buscando a Tua presença, mas também viver em novidade de vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Apresentamos essa família que perdeu o jovem lá em São Roque. Tem misericórdia, vem com a Tua graça, com o Teu consolo, vem com o Teu refrigério sobre a vida dos pais, sobre os familiares. Ó Deus, cuida deles nesse momento de dor. Pedimos em favor de Edmilson, cuida da sua saúde, cuida da sua vida, que o Senhor sustente este homem, abençoa a vida da irmã Elcilene, cuida da sua família, cuida, ó Pai, dessa família enlutada neste momento de dor, que o Teu bálsamo esteja sobre eles, sobre a sua casa. Colocamos diante do Senhor a vida de Roque, ó Pai, a sua enfermidade, pedimos que o Senhor restaure a saúde dele. Pedimos, ó Pai, em favor do irmão Tassis, continua cuidando dele, da sua família, da sua saúde.
Apresentamos mais uma vez a vida do pastor Eli diante do Senhor, por esta semana que passou, pela que virá, que o Senhor continue sustentando, cuidando, curando o teu servo. Abençoa também a saúde e a vida da irmã Nilda. Apresentamos a vida da irmã Neuza, de Fernando, a vida dessa família. Continua cuidando da saúde, fortalecendo esta irmã, fortalecendo também a sua família, os seus filhos, Samuel, seu filho Iago. Cuida dessa casa, desse lar, cuida de Fernando, que está em viagem. Pai, apresentamos a vida do nosso irmão Gilberto, a vida de Givaldo, famílias que têm passado também por um momento de dor, de luta nesses dias. Apresentamos a vida daqueles que sofrem pela falta de emprego, de renda perdida diante desse momento tão difícil, pelos nossos irmãos, os que são comerciantes, autônomos, profissionais liberais, os que perderam seus empregos. Ó Deus, os que estão doentes, cuida de cada um, tem misericórdia de nós, abrevia esse sofrimento, ó Pai, do povo. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da nossa nação, da nossa cidade. Apresentamos essas vidas diante do Senhor e pedimos que o Senhor faça tudo conforme te agrada, porque sabemos que a tua vontade é a melhor para as nossas vidas. Fica conosco, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Se nós, enquanto povo de Deus, tivermos uma postura de se humilhar, orar, buscar a face do Senhor nesse tempo, ao invés de só ficarmos dentro de casa ou só seguirmos a rotina normal, eu acredito firmemente que se nós tivermos essa postura de estarmos humilhados diante de Deus, clamando a Ele nos ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados, vai sarar a nossa terra e vai sarar todos aqueles que precisam da cura do Senhor em qualquer área nesse momento, seja na saúde, seja no espiritual, no emocional. O Senhor tem cura para você, o Senhor tem cura para a nossa nação, e que a sua fé possa trazer essa certeza e te relembrar essa mensagem de esperança. O nosso Deus pode todas as coisas. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração
posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, te exaltamos, Jesus. Meus irmãos, nós temos nas últimas 7 semanas participado de um tempo muito especial chamado Devocional Kids, um tempo com as crianças. Nós queremos aqui agradecer, louvar a Deus pela vida da irmã Sandra, do departamento infantil, das professoras, o departamento infantil todo envolvido na produção dos devocionais Kids. Toda semana nós temos uma série de 7 estudos para você fazer com os seus filhos. Se você não fez, se você está fazendo, continue fazendo. Se você ainda não fez, eu desafio você a começar amanhã. Amanhã será lançado o volume 8 do Devocional Kids do nosso departamento infantil. Nós divulgamos através das redes sociais, também através do WhatsApp dos pais. A irmã Sandra faz essa divulgação. Por exemplo, nessa semana nós vamos estudar Minha Família, Lugar de Adoração, baseado na leitura lá de João 4:24. Outro tema que vamos estudar, Minha Família, Lugar de Diversão. Minha Família, Lugar de Obediência. Minha Família, Lugar de honrar meu Deus, ou meus pais. Deus e meus pais, é lugar de honra. Minha Família, lugar de disciplina, e ainda um lugar onde todos colaboram para o bem de todos, baseado lá em Provérbios 19:21. E assim que você, juntamente com suas crianças, possa continuar participando do Devocional Betânia Kids. Está muito bom, muito bem feito. E o último título, Minha Família, a menina dos olhos de Deus. E aqui nós louvamos ao Senhor, como falamos, pela vida desses irmãos do departamento infantil que tem servido com alegria
e feito esse material de excelência. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Amanhã também inicia o nosso devocional em família. Nós estudamos Atos em Família, Provérbios em Família e amanhã começa Cartas em Família. São cartas do Novo Testamento que nós estaremos todos os dias lendo um capítulo da palavra, orando juntos, meditando juntos na palavra do Senhor. Irmãos, o crente se comunica com Deus através da oração. Ele fala ao Senhor, coloca diante do Senhor as inquietações, os medos, os temores, os agradecimentos, honra ao Senhor através de seus lábios, louva ao Senhor através da oração. Mas ele ouve o Senhor através da sua palavra. Ainda que Deus possa usar pessoas para falar o seu coração, essencialmente Deus nos fala através da sua palavra. Por isso que é tão importante que toda a igreja esteja participando do devocional em família. Agora, Cartas em Família, a partir de amanhã, você deve participar conosco desse devocional em família da Igreja Batista Betânia. Louvamos a Deus pela vida da irmã Edileide, que tem nos ajudado, tem feito esse trabalho todo de montagem de cada dia, os direcionamentos, também de Sávio Vinícius pela montagem. Um abraço aos irmãos da comunicação, os irmãos que estão servindo com alegria aqui ao Senhor. Apesar de muitos estar na sua casa confortável, louvado seja Deus por isso, mas outros tantos estão aqui, louvando também o nome do Senhor. Gostaríamos ainda de lembrar das nossas contas bancárias para a participação, a fidelidade, a generosidade dos irmãos através dos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Participe e continue participando conosco. Deus continue abençoando e retribuindo e multiplicando sobre as suas vidas daquilo que você precisa. E nesses momentos em que nós temos passado por esta pandemia, Deus tem também nos dado a oportunidade de sermos fiéis em muitas áreas, de ajustar e reajustar aquilo que precisa ser reajustado. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a cada dia nós possamos viver para a honra e glória do Senhor, também através dos nossos dízimos e ofertas, da nossa entrega ao Senhor do que Ele tem nos dado. Amanhã é aniversário da irmã Tereza Pimenta. A irmã Tereza Pimenta é talvez uma das irmãs membros que estavam aqui na época que o pastor Eli chegou em 1974. A irmã Pimenta é membro dessa igreja desde a época do pastor Albertino Lira. Deus abençoe a irmã Pimenta, sua família, a família Pimenta que faz parte dessa igreja, suas filhas, seus netos e netos. Deus continue abençoando a vida da irmã e parabéns desde já. Queridos, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Agora com mais uma canção. Depois desse louvor, nós teremos a mensagem da palavra. Então, abre o seu coração, coloque-se diante do Senhor, aquiete-se também diante do Senhor e louve ao Senhor conosco. Quem já teve contato com quem Cristo é, não consegue mais viver longe. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe mais viver em outro lugar, porque deseja sempre a presença do Senhor. Cada vez mais e mais e mais e mais. Se nós dependêssemos apenas de um templo, ou se nós dependêssemos apenas dos momentos de comunhão para estarmos com Deus, nesses dias estaremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós podemos viver o relacionamento com Deus no íntimo, no secreto. E quanto mais nós buscamos isso, mais disso nós queremos viver. Que essa canção agora possa reforçar ainda mais o amor e o desejo que você tem pela presença do Senhor, pela glória dEle. E se você ainda não deseja, assim como a corça anseia por água, se você ainda não deseja a presença do Senhor com toda essa intensidade, que essa canção possa ministrar no seu coração e que você sinta sede e fome da palavra e da presença do nosso Deus, porque Ele é a resposta para todas as coisas. Eu me rasgo
por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Vem, Senhor, como nunca antes, ministra e toque nossos corações de forma tão poderosa e tão única, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Mas quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declare glória a quem é de direito. Glória, glória, te exaltamos, Jesus. Glória, glória. Ele é santo, santo, santo. Tu és tua presença que é inigualável, é incomparável. Senhor Jesus, que nós possamos experimentar nesses dias uma intimidade contigo como nunca antes, que nós possamos viver, Senhor, um relacionamento caminhando lado a lado contigo de uma forma que nunca mais nós venhamos conseguir viver, nem que seja 1 centímetro longe de ti, mas que nós venhamos desejar e
cada dia mais desejar e cada dia mais desejar a tua presença, pois tu és santo, 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 e nós rendemos toda a adoração ao teu nome. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para o segundo livro de Reis, capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura desta palavra, segundo Reis, capítulo 4. Se você pode, aí da sua casa, abra comigo. Vamos ler os 7 primeiros versículos. Segunda Reis, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor já sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em sua casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a direção sobre a tua palavra nesta noite. Aquieta os nossos corações e fala, Senhor, profundamente através dela, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus, o Deus provedor, o Deus da provisão, o Deus do milagre, o Deus que sustenta aqueles que são vulneráveis, o Deus que consegue trazer uma vitória grandiosa sobre o rei Moabe no capítulo 3, mas se preocupa com uma viúva pobre, desprezada, que tinha perdido o seu marido, e o seu marido era um dos discípulos de profetas, e ela vai até o profeta Eliseu com este pedido, e Deus, com a sua graça, com o seu poder, traz um milagre extraordinário na vida desta mulher. Esta mulher que é citada aqui, uma pessoa sem condições. O texto revela que ela não estava apenas sem condições de se manter. A situação não era difícil apenas porque faltava o alimento, as coisas na sua casa. Não, a situação era muito pior. A situação era muito mais devastadora, porque se ela tinha do seu marido os 2 filhos, ela perdeu o seu marido para a morte, agora ela estava perdendo os seus 2 filhos para a escravidão. Então o cenário era difícil, complicado. O cenário, podemos dizer, que é alarmante para a vida dessa mulher. E o que ela faz é ir diante do homem de Deus, do profeta Eliseu, pedir o direcionamento ao Senhor através do profeta. E como se dá o diálogo é muito interessante. Como percebemos aqui toda a fé, toda a confiança, toda a palavra de norteamento do Senhor através do profeta Eliseu na vida daquela mulher. Através de poucas perguntas e respostas bem precisas e práticas, este homem de Deus trouxe uma palavra de quietude, de fé, de esperança para a vida daquela que estava sem esperança.
Nesta noite, eu gostaria de pensar com os irmãos na provisão de Deus para as nossas vidas. Como nós precisamos da provisão do Pai para as nossas vidas, para os nossos dias. Como é necessário. A situação dessa mulher retrata, quem sabe, a situação desesperadora de algumas pessoas que vivem hoje acometida de uma doença, quem sabe sem esperança, acometida de dificuldades nos relacionamentos, com problemas financeiros sérios, gravíssimos. Quem sabe pessoas que estão perdendo noite de sono. Quem sabe pessoas que estão angustiadas, preocupadas, sem respostas nestes dias, neste momento, para as suas vidas. Os órfãos e as viúvas eram e tinham um tratamento especial e diferenciado com o povo de Israel. O texto lá de Deuteronômio 10, 18, diz que faz justiça ao órfão e à viúva. O texto dá uma ênfase para que o povo de Israel tenha um carinho, um cuidado especial para com os órfãos e com as viúvas. Assim também foi na igreja primitiva, onde as pessoas, os homens de Deus, eram levados a cuidar dos órfãos e das viúvas. Assim continua a igreja, nossa igreja, tendo a necessidade hoje de continuar tendo esta oportunidade que Deus nos dá de abençoar vidas, cuidando também dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. O tempo muda, mas os problemas são os mesmos. O relógio cronológico da nossa vida já mudou. Nós já estamos no momento, nós já estamos numa nova fase de vida, nós já estamos na pós-modernidade. Mas os dilemas, as inquietações, as limitações do ser humano continuam a mesma coisa. Os sentimentos que brotavam no coração dessa mulher talvez sejam os mesmos sentimentos que alguns dos nossos irmãos e amigos estejam passando neste momento de inquietude, limitação de alma, angústia de espírito, sofrimento em meio às dores, sofrimento em meio a esta pandemia que tem assolado a nossa gente. E esses sentimentos, eles também estão debaixo da graça do Senhor. E a graça do Senhor alcança-nos também nestes dias, como alcançou essa mulher, como Deus usou um profeta para trazer uma palavra abençoadora, um milagre para a vida dessa mulher. Também, para os nossos dias, Deus quer trazer e continuar trazendo a provisão necessária para todas as áreas da sua vida. Todos nós precisamos de alguma coisa. Nós precisamos do agir de Deus, do cuidado de Deus. Algumas pessoas precisam de recursos financeiros, de alimentos, algumas pessoas precisam de paz, algumas pessoas vão precisar ainda mais de paz nos relacionamentos, de ter um direcionamento para as suas vidas diante de relacionamentos quebrados. São tantas coisas que nós precisamos, são tantas coisas que estariam também na nossa lista para chegar diante do Senhor. Aliás, são tantas coisas que nesses dias nós temos apresentado diante do Senhor em oração. Vamos ao texto. Essa mulher, que nós não sabemos o nome, diz que ela chegou para o profeta Eliseu, versículo 1, e relatou: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Observe aqui esse relato dessa mulher. Ela até aqui não fez nenhum pedido. Ela apenas relatou a sua aflição. Ela não ousou nem dar uma solução ao profeta e dizendo: olha, eu preciso que você faça isso. Eu preciso que Deus faça isso porque o meu marido servia a Deus. Não. Ela apenas, com humildade, colocou os seus problemas diante daquele Senhor, diante daquele que era profeta também e senhor do seu esposo, Eliseu. Ela colocou os problemas. Ela diz, em outras palavras, o que ela diz: diante de tudo que eu tenho
perdido o meu marido, a minha condição financeira para me manter, tenho perdido, quem sabe, as minhas noites de sono, a minha tranquilidade, eu tenho perdido muitas coisas, mas eu quero citar apenas a coisa que tem trazido uma dor imensa ao meu coração. Eu estou perdendo os meus 2 filhos para a escravidão. Este é o relato, se formos pensar e ler aqui, que essa mulher citou. Estou perdendo os meus 2 filhos. Aqui Eliseu entra com a pergunta. E a pergunta para sentir da mulher, para perceber da mulher onde estava a sua fé. Como estava em relação ao seu conhecimento de Deus, a obediência a Deus. E ele diz, o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que quer que você tem em sua casa? Ele faz a pergunta, talvez que ela dissesse, se fosse um pouco não tão educada como foi, ela poderia dizer, que interessante, eu estou contando a minha luta, falando das minhas dores, dizendo que eu estou num momento tão difícil que eu não consigo pagar os credores, que eu estou entregando os meus filhos para a escravidão e você está me perguntando o que eu tenho na minha casa. Mas não foi isso que ela fez. Ela não respondeu de uma forma áspera, muito pelo contrário. O texto diz, versículo 2, ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Para que serve um jarro de azeite? Bom, para aquela época o azeite servia como óleo para o cozimento, mas também era misturado à farinha, era um produto comum, o azeite de oliva, era muito comum naquela região, servia inclusive para tratar de algumas feridas, tratamento de saúde, tinha várias coisas que o azeite poderia servir. Mas o profeta aqui traz uma palavra de que a mulher precisou entender muito bem o que é obedecer à voz e à palavra do Senhor. E aqui eu quero chamar a nossa atenção. Meus irmãos, a obediência ao Senhor, a obediência à sua palavra, é uma condição para o cristão ser bem-sucedido. Quero repetir. A obediência ao Senhor e à sua palavra é uma condição para sermos bem-sucedidos como cristãos, como servos de Deus. Algumas pessoas não compreendem isso. Algumas pessoas querem viver em desobediência a Deus e a sua palavra e sempre colocando diante do Senhor as suas inquietações e achar, inclusive, que merecem tudo. Sim, pela graça de Deus, Deus nos perdoa, Deus nos abençoa. Mas, irmãos, este princípio da obediência precisa ser vivido nos nossos dias. Obedecer ao Senhor, entender os princípios da sua palavra, viver conforme não os nossos pensamentos, mas conforme os princípios da palavra do Senhor. Então, aqui, quando o texto contempla a provisão de Deus para essa mulher, nós lembramos aqui de Filipenses capítulo 4, versículo 19, talvez essa mulher aqui, que nem conhecia, nem sabia o que Eliseu iria dizer, ela viveu um princípio que nem tinha sido escrito. Ela viveu um princípio colocando a sua fé, a sua confiança em Deus, que ainda não tinha sido escrito pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipe, mas era da parte dela o entendimento que é através da obediência ao Senhor e ao direcionamento do Senhor na sua vida que ela iria conquistar grandes coisas, grandes bênçãos na sua vida. Porque lá, em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo escreve, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. O nosso sustento vem do Senhor Jesus. A nossa provisão vem do Senhor Jesus. É em Cristo Jesus que o Senhor nos sustenta. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade. Nós não podemos, num momento como este, de dificuldades que temos passado, vivido,
diante das lutas, diante das guerras que temos enfrentado, diante dos dilemas, nós não podemos nos esquecer desta verdade, que é segundo a riqueza da glória que há em Cristo Jesus, que Ele suprirá as nossas necessidades. A provisão vem do Senhor. Mas essa mulher, esse texto bíblico nos ensina que, primeiro, Deus parte daquilo que nós temos. Eu queria pensar sobre esta verdade. Deus parte daquilo que nós temos. Deus é maravilhoso. Deus sabe o que você tem. Deus não vai querer que você comece a agir através das coisas que você não tem. Quando eu era muito novo na fé, adolescente, eu ficava orando ao Senhor para me dar um emprego. Orando ao Senhor para me dar uma oportunidade de trabalhar, estava terminando o ensino médio, estava começando a fazer vestibular, naquela época não existia Enem, faz tempo isso, e eu estava me preparando para o vestibular, queria fazer engenharia civil, depois terminei fazendo administração de empresa, e eu pedi ao Senhor que Ele me desse uma oportunidade de emprego, porque eu entendia que com a oportunidade de emprego, com a renda, eu ia servir ao Senhor melhor, eu ia ser mais independente para não estar dependendo do meu pai, da minha mãe, e eu não estar ouvindo certas coisas que me desagradavam quando eu ia para a igreja. Eu queria ser independente e eu queria que Deus me desse algo na frente para fazer o melhor para Deus. É um erro, é um engano. Quantos de nós vivemos assim? Orando ao Senhor que nos dê um emprego melhor, para que eu venha a ser mais abençoador da obra de Deus, porque eu estarei numa condição melhor. Ó Senhor, me dá este emprego, porque a partir daí eu servirei na tua causa, na tua casa, serei, quem sabe, um dizimista fiel, e a gente coloca no futuro os nossos planos. Veja, eu não estou dizendo que quando Deus nos dá essas oportunidades, nós não podemos servir melhor. Podemos sim. Inclusive com aquilo que Deus tem nos dado, não apenas a questão financeira, mas o conhecimento, a sabedoria que Deus vai nos dando, nós podemos fazer melhor. Eu não estou dizendo isso, que não é possível, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos partir daquilo que nós temos. O milagre de Deus na sua vida parte daquilo que você tem. Você só tem este trabalho, você só tem essa renda, você só tem essa condição. O que você tem? É aí que Deus vai agir, meu irmão. Não fique esperando o dia de amanhã, quando as coisas serão melhores, aí eu vou servir ao Senhor. Eu me enganei. Eu me enganei como adolescente, como jovem, esperando. Mas eu continuei, graças a Deus que eu continuei servindo ao Senhor. Mas com o tempo, com a maturidade, eu aprendi que eu preciso servir ao Senhor com aquilo que eu tenho. É o que eu tenho. O que é que eu tenho? O que é que essa mulher tem? Primeiro ela diz, eu não tenho nada. Se você não tem nada, comece a servir ao Senhor com o nada que você tem. Se você tem algo, e Deus sempre lhe dá algo, seja inteligência, seja um tempo disponível, seja uma forma de saber comunicar bem, seja uma capacidade financeira para abençoar, seja meios em que você possa levar e testemunhar do Evangelho de Jesus, porque você está inserido num trabalho, o que Deus tem te dado, parta daí para receber o milagre de Deus. Essa mulher disse, eu não tenho nada, a não ser, talvez ela lembrou, a não ser um jarro de azeite. O que era isso? Uma botija. Aquilo era feito naquela época de couro e era colocado o azeite ali e o azeite regava os alimentos, a comida, a farinha. Ela tinha aquilo. Ela disse o que lembrou. Olha que coisa. Daquilo que nós temos, Deus começa a fazer o milagre. A pergunta é, o que você tem? O que você tem hoje? Irmãos, eu não estou falando do ano que vem. O que você tem? Senhor, quando eu tiver... Não, hoje, o que você tem? Deus quer te usar a partir daquilo que você tem. E o que essa mulher tinha era apenas uma botija de azeite.
Aí nós não podemos deixar de falar de Pedro e os discípulos de Jesus, lá em Lucas 5:5. Eles tinham o quê? Apenas as redes. Apenas as redes, o seu instrumento de trabalho. Jesus diz: lancem as redes. Nós não podemos esquecer aqui do menino, lá na multiplicação dos pães, em João 6:9. O que é que você tem aí, menino? Eu tenho apenas 5 pães e 2 peixinhos. A partir dali, Deus providenciou o milagre. O que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas? Irmãos, nós servimos o Deus do milagre. Nós servimos o Deus da provisão. O que é 100 reais para eu ajudar uma pessoa? Nós servimos a um Deus do milagre, o Deus da provisão. O que é 5 reais para eu ofertar a alguém? Nós servimos a um Deus de milagre. Não é a quantidade, é o que você tem que deve ser colocado diante do Senhor. É a sua vida, é aquilo que você tem. Pastor, eu só tenho a minha vida. Eu só tenho a minha vida, não tenho mais nada. Coloque a sua vida diante do Senhor. É a partir da sua vida que Deus vai fazer grandes milagres. É o dito popular: o pouco com Deus é muito. E alguns complementam dizendo: o muito sem Deus é nada. Parta do que você tem. A quantidade de azeite daquela mulher, ela só tinha um azeite. A quantidade de azeite daquela mulher, a quantidade inclusive de vasilhas que ela conseguiu, meus irmãos, é proporcional à sua fé. O profeta disse: vai lá, busque todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Quantas vasilhas ela tomou emprestado dos seus vizinhos? Mal ela sabia que era para encher de leite, de azeite. Eu não sei a quantidade, a palavra de Deus não relata a quantidade, mas a proporção aqui do milagre foi realmente ligada à proporção da fé dela. Imagine se ela tivesse buscado muitos e muitas outras vasilhas com outros vizinhos e tantos outros, a sua casa estaria totalmente completa de azeite, porque estaria sendo multiplicada enquanto houvesse vasilha. Irmãos, a nossa fé, até onde vai a nossa fé? Até onde vai o nosso limite? O nosso limite vai até onde vai a nossa fé. Olha que coisa, Jesus disse: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, fé, você vai pedir ou vai dizer para este monte que seja transportado daqui, e ele será arrancado daí. Imagine, qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé diante dessa pandemia? Você anda desesperado, você anda preocupado, você anda inquieto. Qual o tamanho da sua fé? É momento de pedir ao Senhor que derrame sobre nós de mais fé, irmãos, para suplantar, para viver, para vencer esses dias. E isso vai passar, irmãos. Tudo isso vai passar. Tudo isso, ainda que nós tenhamos a tristeza de ver pessoas morrendo. E como é triste perceber pessoas perdendo as suas vidas, com seus sonhos, projetos, alguns com pouca idade, não apenas os 60 mais, mas com pouca idade. Como tem sido triste, como tem doído no nosso coração, ver os testemunhos, ver as pessoas dizendo que não tem mais o contato, e a coisa tem sido tão fria, porque aquela pessoa sente mal, vai para o hospital, fica isolada, e aquele ente querido não pode nem ver mais, nem tocar mais. Dali ele só recebe um caixão fechado, lacrado, que nem pode ter velório, e depois é sepultado. É uma dor terrível, inclusive contra os nossos costumes de olhar, de ver as pessoas, de chorar ali perto do caixão. Isso tudo tem sido mudado, rasgado por conta desta pandemia. O tempo é difícil, o tempo é sombrio, mas Deus está no controle de todas as coisas. A provisão do Pai está sobre as nossas vidas. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Como é difícil viver esses dias. Como é difícil. Nós estivemos orando por irmãos que têm passado por isso. E o nosso coração
fica, sabe, apertadinho. Mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa provisão vem do Senhor. O tamanho da nossa fé vai proporcionar o tamanho do milagre na nossa vida. Não esqueça disso. Não esqueça disso. O tamanho da nossa fé vai fazer você suportar toda e qualquer adversidade. O tamanho da fé dos primeiros cristãos que eram jogados na arena e sido ali em praça pública, numa arena, lançado aos leões famintos, e eles ficavam lutando e perdendo a sua vida, mas não negavam a sua fé. O tamanho da fé daqueles irmãos eram capazes de suportar a dor da morte, do sofrimento. Mas a provisão vem do Senhor. Mas esses irmãos marcaram a vida daqueles que estavam vendo aquela cena brutal. A fé daqueles irmãos, muitos ainda cantando, louvando, enquanto estavam sendo mortos, queimados. O tamanho da fé desses irmãos fizeram com que a igreja crescesse e percebessem, as pessoas percebessem que há algo diferente nesse povo, porque ninguém pode estar morrendo em nome de um Cristo, entregando a sua própria vida em nome de um Cristo. Há algo sobrenatural e assim há o poder de Deus, há o agir do Espírito Santo na vida daquele que entrega por completo a sua vida e pode suportar toda e qualquer adversidade em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, até a morte. Até a morte. Ainda que nós não queiramos falar de morte. E nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Por isso que ela é tão abrupta, por isso que ela mexe tanto nas nossas estruturas. Quando perdemos um ente querido, quando nós somos acometidos de uma doença que passa sobre nós o medo da morte, por isso que isso avassala a nossa mente, porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida, mas infelizmente nós pecamos por meio do primeiro homem, e o pecado veio sobre a vida de todos, de toda geração, geração após geração, mas em Cristo Jesus nós temos e podemos viver a vida eterna, viver em novidade de vida, crer que nós temos vida, e vida em abundância por meio do Senhor Jesus. O que nos chama a atenção também dessa mulher é que depois que ela ouviu do profeta, vai, entra na sua casa, fecha a porta, versículo 4, para que seja algo reservado entre os seus filhos. Depois derrame o azeite em todas as vasilhas, ponha à parte as que forem ficando cheias. Sabe o que é que essa mulher fez? Ela disse: ô Eliseu, você está brincando comigo. Você não ouviu o que eu disse, não? Você não ouviu o que eu disse, não? Eu estou numa situação desesperadora, Eliseu. Sabe o que ela fez, irmãos? Pela obediência. Aqui é pela obediência. E aqui eu quero dizer: seja obediente à palavra do Senhor. Em toda e qualquer condição, seja obediente à palavra do Senhor. Em toda e qualquer condição, em toda e qualquer situação, seja obediente à palavra do Senhor. Essa mulher nos ensina a ser obediente à palavra do Senhor. O texto diz que a mulher foi embora dali e fechou a porta, versículo 5, atrás de si, exatamente como o profeta tinha mandado, e dos seus filhos. Este lhes passava as vasilhas e ela as enchia. Eu fico pensando essa mulher dizendo: não há mais vasilha nenhuma. Não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. O azeite parou. Por que o azeite parou? Porque as vasilhas acabaram. Porque o milagre é interrompido. Porque o agir de Deus é interrompido. Porque a nossa fé tem limitações. A fé é aquilo que nós podemos colocar diante do Senhor. O que é mais precioso para experimentar, para viver estes dias, esses momentos de
inquietação de pandemia na nossa sociedade. É pela fé, é pela fé, é pela obediência à palavra do Senhor. Por último, irmãos, nós percebemos que a solução dos nossos problemas passa pela provisão de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Lembra do pedido da mulher? Lembra do relato da mulher? Aquela mulher só queria pagar a dívida dos seus filhos. Deus providenciou pela fé, pela obediência a essa mulher, muito mais do que ela pediu, muito mais do que ela estava necessitando. É a graça de Deus, é a misericórdia do Pai, muito mais do que ela precisava. Aqui o Senhor deu a ela. Ela precisava apenas que os seus filhos não se tornassem escravos. E assim, Deus permitiu que ela não apenas pagasse a sua dívida, não deixasse os seus filhos se tornarem escravos por 6 anos, porque na lei todos os escravos seriam escravos por 6 anos, no 7º ano lá da lei eles se tornavam livres. Alguns até queriam continuar como escravos, mas eles podiam se tornar livres. Imagine essa mulher vendo seus filhos escravos por 6 anos e ela pagou este preço. E não só isso, o texto diz, o profeta Eliseu diz: vivam do que sobrar. Muitas coisas que parecem sobra para o Senhor é o suficiente para o sustento desta mulher. Que o Senhor nos dê entendimento para estes dias, para perceber que é no Senhor Jesus que nós suprimos todas as nossas necessidades. Que é no Senhor Jesus que nós temos a oportunidade, meus irmãos, de suprir estas necessidades. Quero ler 2 textos da palavra de Deus, porque nós não podemos esquecer que no momento como esse, Deus tem o total domínio sobre todas as coisas. E aqui, como não lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, ao lembrar do pedido dessa mulher para que os seus filhos fossem livres da escravidão. E pelo azeite, pelo milagre do azeite multiplicado, Deus providenciou. E hoje, eu e você, nós podemos, irmãos, contemplar o preço completo que Jesus pagou por nós para que eu e você, nós não sejamos escravos. Eu e você hoje podemos dizer: nós não somos escravos do pecado porque Jesus morreu por nós, porque Jesus pagou o preço, o preço maior, o preço definitivo. Tudo está consumado. Efésios 1, versículo 7, diz assim: nele, em Cristo, nele, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Hoje eu e você somos livres do pecado, porque em Cristo Jesus nós conquistamos essa liberdade, através da fé, através do milagre da salvação, que só Cristo poderia nos dar. Eu e você temos esta salvação, esta liberdade. Ainda em Colossenses, um pouco mais à frente, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados. Nesta noite, que através do exemplo dessa mulher, de obediência, que através desse texto sagrado, eu e você, que nós, meus irmãos, possamos colocar no Senhor a nossa fé e esperar tão somente no Senhor, crendo que a solução dos nossos problemas passa pela provisão de Deus nas nossas vidas. Não saia buscando por aí.
não saia buscando em outro lugar. Só há uma provisão perfeita e plena na vida do cristão. É a provisão de Deus. Porque o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Nesses dias, enquanto passamos por esse período de pandemia, que esta verdade seja sempre revivida por você a cada manhã. Que a cada manhã você tenha a convicção que a provisão de Deus sobre a sua vida já aconteceu em Cristo Jesus. Que está consumado, tudo já foi feito. Que a cada manhã eu e você contemplemos, meus irmãos, pela fé, o completo domínio do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando lá o profeta Eliseu disse para a mulher, vai, ela foi. E aquilo que ela tinha, aquele pouco de azeite, Deus multiplicou e colocou na vida dela, não apenas a resolução dos problemas que ela tinha, mas ainda dos problemas futuros que ela teria com a falta de recurso para manter a sua família, porque Deus é assim. Deus cuida de nós em todo o tempo. Tem uma canção que diz, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se torna quase um poema nos nossos corações, que você possa cantar, baseado no texto que nós lemos aqui, da palavra de Deus de Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Aprendamos a depender do Senhor, aprendamos a perceber o cuidado de Deus, a provisão de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus tem cuidado de nós, irmãos, e vai continuar cuidando. Não duvide, creia somente. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Deus de toda provisão. Pai bondoso, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão e pela tua palavra nesta noite. Aquieta-nos diante desta verdade. Derrama sobre nós de mais fé, sabedoria para lidar com este tempo. Abençoa os que sofrem, os que estão doentes, preocupados. Traz, ó Pai, um agir sobrenatural sobre a vida destes que, preocupados, ansiosos que estão, têm duvidado, têm colocado diante do Senhor inquietações indevidas, mas que o Senhor renove as esperanças desses amados irmãos, renove as suas forças e derrama de mais fé, pois nós oramos, crendo na Tua provisão dia após dia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecemos aqui nominalmente aos irmãos, porque precisamos honrar estes amados que se dedicam a estar conosco. Agradecer a Sávio, Vinícius, a Ananda, agradecer a Uel e Mag, a Eric, do grupo de louvor, agradecer a Gabriel, agradecer a Péricles e Jéssica, agradecer também a Fábio, que está conosco dando suporte, agradecer a Felipe, agradecer a companhia de Márcio, de Luciana. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, lhe dê uma semana de paz, aquiete o seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. A nossa provisão vem do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso.
coração.